Quando você me convidou para fazer essa live, primeiro eu pensei em colocar algum assunto que você já conhecesse também, para a gente poder bater um papo. Mas, ao mesmo tempo, sabe, esse assunto do sponsorship, eu acho que para esse momento que a gente está vivendo, principalmente, é um assunto tão importante e também seria novo para você, né? É uma oportunidade de você também, já que você abriu espaço para as pessoas de Teresina, que você conhece, poderem aprender e eu também poder compartilhar esse assunto. Então, assim, primeiro vamos entender o que significa sponsor, porque, na verdade, quem conhece inglês, quando traduz essa palavra, a palavra sponsor significa patrocínio, né? O patrocinador, ou até a gente pode traduzir por padrinho. Então, em inglês, a gente fala assim, por exemplo, uma pessoa que patrocina um evento, ou patrocina uma conferência, ou patrocina, né, a abertura de uma empresa, seja o que for nesse sentido, em inglês é chamado de sponsor. O padrinho, que até na igreja, né, também a gente fala o padrinho de uma criança, ou a madrinha de uma criança, em inglês também é sponsor. Só que dentro da neurolinguística, eles pegaram essa palavra, aproveitaram essa palavra, no sentido de apadrinhar ou de promover a identidade. Então, ao invés de ser um patrocínio, uma coisa financeira, né, que ela é mais comumente usada como Uhum. algo a questão financeira, aqui não é no sentido financeiro, aqui é no sentido emocional, no sentido de dar oportunidade a uma pessoa, quando você sponsor, né? Você é um sponsor de alguém, a gente fala, você está apadrinhando a identidade dessa pessoa. Você está permitindo que a pessoa seja quem ela é. Então, a palavra sponsorship tem a ver com a questão de, quando a gente fala friendship, por exemplo, né, em inglês, friend é amigo, Uhum. friendship é Sim. amizade. Uhum. Então, sponsor é padrinho. Sponsorship é como se fosse uma fraternidade, nesse sentido de apadrinhamento, mas nesse Padrinha. sentido emocional, entende? O Stephen Gilligan que começou com as pesquisas, junto com o Robert Dilts, e que eles deram esse nome. Eu entrei em contato com essa palavra alguns anos atrás, quando eles vieram aqui para o Brasil, inclusive em 99 eles vieram para o Brasil, com um seminário chamado Sponsorship. E aí, para mim, assim, desde então, eu tenho usado demais, sabe, Celiane? Ela ainda não fazia parte da formação. Hoje em dia, eles aprofundaram, né, dentro da linha sistêmica a formação, então a gente já ensina isso no Practitioner. Por isso que eu achei legal também para você, porque você fez o Practitioner antes dessa atualização, né? Aí eu falei, não, aí ela também tem a oportunidade de se atualizar e as pessoas que estiverem assistindo a gente, né, também poder entender o que que é isso, não é verdade? Então, assim, Sim. ser um sponsor é você de verdade olhar para uma pessoa e demonstrar para ela que você a percebe, que você a vê, que ela existe para você. Uhum. Então, assim, ser um sponsor, você pode ser sponsor de você mesmo também, não é só de outra pessoa, né? Quando você, por exemplo, se olha no espelho e fala para você mesmo, ai, como eu sou bonita, nossa, eu estou bem hoje, né? Quando você se acarinha, quando você se olha e se vê de verdade. Então, Nossa. a gente coloca, né, sponsorship, eu vejo você como uma chamada, a gente colocou dessa maneira, porque essa frase, né, você olhar para uma pessoa e dizer para ela, eu vejo você, mas falar isso de verdade, né, assim, com o seu corpo inteiro, totalmente presente, Na sua totalidade, né? isso, exatamente. A pessoa se sente vista mesmo, ela se percebe
existindo para o outro, né? Assim, é uma maneira da gente mostrar para a pessoa que ela é importante para a gente, né? Ou que a gente mesmo, se olhando no espelho, que a gente é importante para a gente mesmo, né? Então, isso é uma coisa super simples, se a gente for ver, né? Chegar e falar para alguém, eu vejo você, você existe, você é importante para mim, é muito simples, mas é extremamente profundo. Poderoso. Tem dois questionamentos, duas dúvidas aqui. Primeiro, uma não é dúvida, né? Um comentário. Quando você falou da gente ser o nosso sponsor, né? O nosso patrocinador, aquela pessoa que está ali promovendo, acolhendo você mesmo. E a gente tem um curso online, Academia do Fluxo, e a gente trabalhou durante alguns meses o pilar amor próprio. E é isso, a gente usou também a técnica do espelho. Então, a gente estava ali o tempo todo se apadrinhando, se colocando ali naquele amor próprio. E aqui eu tenho alguns alunos que estão na nossa live que caiu como uma luva, né? Foi muito bom a questão do eu me amo, eu me aprovo, eu me acolho. É muito importante. E eu tenho uma pergunta. Quando eu fui pesquisar para entender um pouco, para estudar um pouco, eu vi muita comparação com o filme Avatar, daqueles seres azulzinhos, que ao invés de dizer eu te amo, eles diziam eu vejo você, não é? Sim, isso. Que um era do mundo deles, nativo, e outro não. Tinha as diferenças, Sim. né? Então, eu vejo você. Mesmo que eu seja humano e você não, mesmo que a gente tenha nossas diferenças, mesmo que eu possa ter a saúde física perfeita e você não, eu vejo você, né? Isso, Eu exatamente. aceito você do jeito que você é. Exatamente. O Cameron, né, que fez o Avatar, o diretor, ele fez isso, ele colocou isso de propósito. Porque isso, ele fez de propósito, porque ele sabia. O Avatar, se a gente for olhar, é uma metáfora maravilhosa, né? E mostra muita coisa que Hoje. acontece no nosso planeta. Ali eles colocaram aqueles seres lindos, maravilhosos, como sendo de um outro planeta, mas se a gente for pensar, aqui no nosso planeta existem seres de vários tipos, né? Seres vegetais, seres animais, seres Todos os seres. hominais, minerais, né, espirituais, elementais, seres que a gente vê, seres que a gente ainda não vê com esses olhos físicos, né, que a gente tem, mas o James Cameron, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele fez de propósito, ele quis passar essa mensagem para as pessoas. Ele quis que as pessoas começassem a perceber como se elas, justamente, ao invés de falar eu amo você, se elas falam eu vejo você, claro, não estou falando para as pessoas pararem de falar eu amo você, porque eu amo você também é maravilhoso, né? Mas é um pouco diferente, porque, por exemplo, já aconteceu comigo, Celiane, aqui em São Paulo, não sei como é que está em Teresina, mas aqui em São Paulo, e perto de onde eu moro, principalmente, tem muito morador de rua, muito mesmo. Tem muito desses caras que ficam com o carrinho pegando reciclados, né, pegando coisas para reciclagem, e que moram na rua. E assim, eu já vi vários deles falando que eles parecem como se fossem invisíveis, porque as pessoas passam por eles e não olham para eles. E eu já fiz exatamente o contrário, que justamente, né, não importa que ser que é, não importa quem é, não importa se eu conheço ou não a pessoa, se eu passo pela pessoa, né, e olho para ela, e falo com ela, e demonstro ou com o meu olhar, ou falando mesmo com todas as palavras, eu vejo você, essa pessoa se sente vista, ela se sente percebida pelo outro, né? Ela percebe que ela existe. Então, Isso. o James Cameron fez isso de propósito no Avatar, e isso faz uma diferença, assim, vários, assim, porque eu tenho essa coisa, né? Eu não faço diferença entre as pessoas, então aí entra a diferença entre falar eu te amo e eu vejo você. Porque, né, para você falar eu te amo, é um outro tipo de relação que você vai falar eu te amo. Muito sentimento, muito da emoção, do que você sente pelo outro. Agora, você Isso, vê o outro, eu acho que você sai um pouco do seu lugar para olhar ali, né? Para ver realmente exatamente, quem está ali. exatamente. É muito Então, eu bacana. vejo você é algo que a gente pode falar para qualquer pessoa, né? Não importa, Para as porque pessoas você está simplesmente... desafiantes, Débora, para as Não pessoas entendi, desculpa. desafiantes, para aquelas pessoas
desafiando Sim, a nossa vida. Falar eu vejo você para quem eu amo é fácil. Como a exatamente. gente pode, de repente, falar eu vejo você? E quem nunca ouviu isso, eu vejo você, o que é isso? Como assim? Como legal eu vejo você na nossa vida? Sim, exatamente. E assim, o estudo que o Stephen Gilligan fez foi até bem mais profundo, porque tudo começou há muitos anos atrás. Eles fizeram um estudo e uma pesquisa com golfinhos. Olha que interessante. Começou com os golfinhos, porque eles começaram a pesquisar, junto com os adestradores dos golfinhos, Sim. eles começaram a falar assim: olha, quando um golfinho fizer alguma coisa diferente do que ele fazia, dê um peixe para ele. Olha, Porque antes eles davam peixe assim, apenas para alimentar e era um reforço positivo, né? E eles tinham aquela coisa de reforço negativo, ou seja, o golfinho, né, não bem recebia peixe. comportamental. Isso não só com golfinhos, né, com qualquer adestramento de animais. Aí eles fizeram uma experiência e falaram assim: olha, dá o peixe para o golfinho normalmente, sempre, Uhum. deixa ele alimentado, e cada vez que ele fizer alguma coisa muito diferente, presenteia ele com um peixinho. Aí Uhum. o golfinho, sei lá, fazia uma pirueta, ganhava um peixinho. Quando ele repetia a pirueta, ele não ganhava o peixinho. Aí ele repetia, não ganhava o peixinho. Aí ele fazia outra pirueta diferente. Aí ele ganhava um peixinho. O que foi Uhum. acontecendo? Os golfinhos começaram a apresentar comportamentos que eles nunca tinham visto em golfinhos. Eles começaram a criar comportamentos diferentes para poder ganhar mais o peixinho. Quando Como eles são inteligentes. perceberam isso, olha que interessante. Quando eles perceberam isso, eles levaram essa pesquisa para uma escola. E eles pegaram duas salas de aula com crianças com 11 anos, que é essa idade, né, que já está começando a sair da infância, entrando Sim, na pré-adolescência. E eles pediram assim, numa sala de aula, a professora foi pedido para ela que ela continuasse fazendo o que é o mais comum na nossa cultura enquanto humanidade, porque não é só aqui no Brasil, nem só nos Estados Unidos. Eu conversei já com pessoas de muitos lugares do mundo e é muito comum acontecer essa maneira que eu vou contar, que eu imagino que quem está nos assistindo vai reconhecer. sim. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente leva bronca, ou né, leva castigo, ou então, sei lá, tem que repetir aquela frase não sei quantas vezes na Uhum. escola, Sim. na família, infelizmente, às vezes a Uma criança até apanha, punição. né, Sim. em função de fazer alguma coisa errada, enfim. E quando a gente faz alguma coisa certa, o mais comum é falar assim: ah, você não fez mais do que a sua obrigação. Era isso mesmo que você tinha que fazer. É. Então, é como se não houvesse um reconhecimento do positivo, né? Da coisa O, boa. o negativo é mais reconhecido. Exato. Então, assim, não é isso? Então, É. assim, eles pediram para a professora de uma sala de aula continuar agindo dessa maneira com as crianças. Numa outra sala de aula, eles pediram para a professora fazer o seguinte: olha, quando uma criança fizer alguma coisa errada, você não vai nem colocar de castigo, nem vai dar bronca, muito menos na frente da classe inteira, que é uma coisa, né, bastante bem comum. Hoje em dia Constrangedor, é mudou muito um pouco, chato. assim, ainda é comum. E ao contrário, você vai pegar essa criança sozinha e vai explicar para ela o que tem de errado naquilo que ela fez, para ela poder compreender por que aquilo está errado. Sim. E quando a criança fizer alguma coisa certa, você vai, junto com a classe, aplaudir, né? Você vai mostrar para ela como você ficou contente dela ter feito aquilo. Aí eles pediram para não ter uma coisa de troca, porque na questão do golfinho eles davam um peixinho. Na Sim. questão das crianças, eles falaram para a professora não dar nada, para não ficar essa percepção de, ah, então se eu faço uma coisa certa, eu ganho alguma coisa. Usando. Não, Uhum. é isso. No máximo ganhava palmas, né, Seja aplausos, um aplauso. É. reconhecimento, né? Ao término de 6 meses, eles voltaram para aquelas duas salas de aula e as crianças que estavam naquela maneira, entre aspas, normal, mais comum, faziam muito mais coisas erradas do que certas.
As crianças que estavam na sala de aula, que foi pedido para a professora agir dessa maneira diferente, estavam fazendo muito mais coisas certas do que erradas. Então, eles perceberam que quanto mais você dá para feedback positivo para a pessoa, mais ela tem vontade de agir de uma maneira correta. Porque, na Correto. verdade, tá certo? Nós, seres humanos, gostamos de reconhecimento, né? Nós queremos ser reconhecidos, faz parte da expectativa humana. Então, não é isso? Então, assim, uma das coisas que eu percebo muito no consultório, por exemplo, que eu atendo muitas vezes adolescentes, e os adolescentes são trazidos, às vezes, pelo pai ou pela mãe, né? E os pais falam assim: olha, eu quero que você conserte meu filho, porque ele está agressivo, ele está batendo no pai, na irmã, ou está batendo numa coleguinha da escola, ou seja lá o que for. Quando o adolescente fica sozinho comigo na sala, aconteceu muitas vezes. Eles falam assim: eu não vou mudar, porque o único jeito de meu pai vir falar comigo é pelo menos vindo para me dar uma bronca. Uhum. Então, o que esse adolescente está mostrando? Que para chamar atenção, para receber atenção, se só com coisa errada, entre aspas, né? E esse certo e errado é muito relativo, porque depende da cultura, né? Mas a gente tem uma noção de senso, né? Do certo e do errado, vamos dizer assim. Se para meu pai falar comigo, eu preciso fazer uma coisa errada, porque daí ele, mesmo que seja para me dar uma bronca, mas pelo menos eu recebo a atenção dele, então eu não quero parar de fazer isso que eu estou fazendo. É incrível. É incrível, não é verdade? É uma coisa cultural e é uma coisa assim que, infelizmente, né, acaba criando pessoas adultas que acabam fazendo muito mais coisas erradas, continuam fazendo, para chamar atenção de alguma maneira, né? Porque senão não chama atenção. Se você faz coisas certas, é como se você não chamasse atenção. Nesse sentido. Ficam buscando reconhecimento através de coisas erradas, ilícitas, né? E aí, por aí, é bem perigoso, porque já é adulto, tem mais outra visão do que pode fazer, né? Exatamente, exatamente. Então, com essa pesquisa que eles fizeram em sala de aula, eles continuaram pesquisando e foram percebendo que a grande maioria dos seres humanos, a grande maioria de nós, seres humanos, tivemos na escola, na família, né, em relação a adultos, muito mais o chamado reforço negativo do que o reforço positivo. Então, coisas do tipo assim, por exemplo, né? Então, tem dois irmãos que estudam, são duas crianças e são dois irmãos. Um estuda melhor e o outro é melhor no esporte, vamos dizer. O que é comum que uma mãe fale? Seja como seu irmão, tá vendo como seu irmão é bom naquilo que ele faz? Né? Por que você não é que nem ele? Estude que nem ele. Então, fico comparando, né? Comparando. E ao invés de falar, você é bom nos esportes, o seu irmão é bom nos estudos, cada um é bom naquilo que é, enfim, geralmente os pais eles querem, eles têm uma noção na cabeça deles que se eles falarem isso, eles acham que eles estão incentivando a criança a melhorar. E, na verdade, eles estão fazendo com que a criança fique cada vez pior, porque a criança acaba não querendo ou não vendo motivo para fazer as coisas, né? Se elas não têm esse reconhecimento. Com alguém aparentemente melhor, porque talvez ela não tenha aquela habilidade do esporte, usando seu exemplo, né? E quando se torna adulto, acontece o que eu vejo muito em atendimento, você querendo começar, dar um pequeno primeiro passo, mas não começa, porque olha onde é que a Débora já está, lá na frente, ela já faz isso, ela está lá com o pessoal, ela faz grupo, live com o criador da PNL, e eu vou, gente, já, não é? Exatamente. Você começa a se julgar, se criticar, se comparar, e você se paralisa, né? Exatamente. Então, assim, ao invés de incentivar o crescimento, em geral, isso incentiva a pessoa a se sentir menos, a se sentir
sabe? Sem capacidade, né? Sem condições de fazer as coisas, o que não é verdade. Um outro exemplo que eles dão muito quando a gente aprende essa questão do sponsorship, em empresas também isso é muito comum, é a questão de você achar que você é substituível. Olha, se você não fizer as coisas certas, eu vou te mandar embora, porque é muito fácil achar alguém para colocar no seu lugar. Então, a pessoa fica achando assim, poxa vida, então eu não sou nada, né? Eu não significo nada, não tem importância nenhuma. Se for eu, se for qualquer outra pessoa, tanto faz, porque o que eu faço, qualquer um pode fazer. Então, não é verdade? É muito comum, né, acontecer isso. E aí, o que acontece? As pessoas ficam se sentindo pequenas, elas ficam paralisadas, elas não colocam o potencial delas para fora, elas não querem trazer o melhor delas para fora, porque elas acham que tanto faz mesmo, entendeu? Então, para que eu vou fazer isso se tanto faz, né? E essa coisa pequena, tão simples, né? Que é você falar, eu vejo você, você existe, você é importante. Olha, sem você a empresa não seria nada, porque o que você faz é muito importante, o seu papel é fundamental, e você é que sabe fazer isso, ou seja, esse reforço positivo, né, de dar o feedback, mostrar que aquela pessoa pode ser reconhecida, deve ser reconhecida, porque cada um de nós tem um potencial incrível e maravilhoso, faz com que as pessoas fiquem cada vez com mais vontade de fazer cada vez o melhor delas e mostrar cada vez o melhor delas. Mais motivadas. Exatamente. E é uma motivação que vem assim muito da identidade. Por isso que ele fala o sponsorship. A ideia do sponsorship é que seja um patrocínio da identidade. Porque você fala assim, eu vejo você do jeito que você é. Eu não quero que você mude, né? Eu quero que você seja quem você é. Então, se você não vai tão bem em matemática, sei lá, né, uma criança, olha, eu vou colocar um professor para te ajudar, porque você é bom em português, você é bom em geografia. Então, você mostra para a criança que ela é boa em alguma coisa e ela não, ninguém é obrigado a ser bom em tudo na vida, né? A gente tem, geralmente, algumas coisas que a gente é um pouco melhor, outras não. Né? E é normal. E é natural, exatamente, porque nenhum ser humano é bom em tudo. Até é interessante isso, porque nós somos diferentes, cada um de nós tem um talento, né? E quanto mais esse talento é explorado, melhor para aquele ser que pode colocar esse talento para fora, né? Que é incentivado a colocar esse talento para fora dessa maneira. Então, eu gosto dessa maneira de pensar do sponsorship, por ele ser aparentemente tão simples, sabe, Celiane? Muito simples mesmo, mas profundamente poderoso no que ele pode trazer como resultado, entende? Desse sentido. Me encantou muito essa coisa da gente poder dizer eu vejo você justamente para a identidade, porque veja bem, você falou nos atendimentos, na empresa, agora vamos pôr isso para um relacionamento. Nessa quarentena eu tenho recebido, Débora, muita gente com problema de relacionamento. Promiscuidade, diferença, muita coisa. E se de repente os casais começassem a entender, tanto o parceiro como a parceira, que nós somos diferentes, que você pode ser do seu jeito, você é desorganizado, eu sou extremamente organizada e está tudo bem. Existe uma forma da gente alinhar isso, de equilibrar. Então, é muito bom a questão de eu ver você, eu ver aquele meu parceiro, ele é diferente, ele tem as qualidades, os defeitos dele, assim como eu tenho o meu. Então, um patrocínio vindo nos dois sentidos, né? Eu vejo você e você também me vê. E antes de eu ver o outro, eu gostei quando você falou no começo também, eu me vejo, né? É você olhar no espelho e dizer, Celiane, eu vejo você. Porque você também, muitas vezes, as pessoas se perdem querendo agradar outros, baixa autoestima, né? E se desencontram, se desconectam de si mesmo, e aí? Né? Às vezes aquilo não dá certo e você fica como? Né? Exatamente, exatamente. Essa questão do relacionamento, essa questão de ser sponsor no relacionamento, é um dos pontos fundamentais, porque
geralmente as pessoas que se relacionam acabam querendo que o outro seja do jeito que ela quer que ele seja, e não do jeito que ele é de verdade, né? É muito comum a pessoa se apaixonar por algum aspecto da pessoa, sei lá, já vi muitas pessoas falarem assim, ai, me apaixonei porque ela é divertida, ou ele é divertido, eu dou risada, tal. Aí passa um tempo, a pessoa fala, ai, ele não leva nada a sério. Quer dizer, aquela coisa, aquela mesma coisa que apaixonou a pessoa, de repente ela começa a achar que não é tão bom. Ou seja, a pessoa começa a não valorizar aquele fator que, na verdade, é o que chamou a atenção, fez aquele A ser identidade. ser diferente, a identidade dela, exatamente. E quando minha autoestima está elevada, é exatamente como você falou, se eu me vejo, se eu me olho e falo, eu vejo você para mim, e eu me valorizo, e eu gosto de mim do jeito que eu sou, então eu também vou querer gostar do outro do jeito que ele é. Eu não vou querer que o outro seja quem eu quero que ele seja. Acredita, né? Eu vou gostar dele do jeito que ele é, né? Então, Isso parece bobagem, mas isso pode resolver muitos problemas de relacionamento. com certeza, eu adorei, adorei, agrega muito. Porque, Débora, do que eu aprendi, que as técnicas mais simples são as mais eficazes, são as mais poderosas e Sim, são aquelas que a gente precisa fazer. Antes de isso, qualquer coisa, as pessoas, eu quero prosperidade. Quem não quer, né? Opa, quero prosperidade, saúde, ok. Mas eu acho que a gente precisa começar com amor próprio. Para você destravar todas as outras áreas, é só o amor que consegue tudo, mas você tem que primeiro partir de você, com né? certeza, Tá com feliz, certeza. completo e inteiro. Quando você encontrar alguém, você vai transbordar. Ninguém vai te completar em nada. Você já é completo. Você só tem que descobrir isso, né? E eu Com vejo certeza. você espetacular. É uma chave que vira, né? Espetacular. Exatamente, exatamente. E o eu vejo você falado de verdade, de coração e com presença, olhando nos olhos assim, é que aqui a gente está olhando numa câmera, né? É, Mas quando a gente olha mesmo para a pessoa de verdade e fala, eu vejo você de coração, a gente faz esse exercício muitas vezes em grupo, as sim. pessoas começam a chorar, porque Eu acho elas falam, que nunca ninguém me viu dessa maneira, nunca ninguém me demonstrou que a minha presença, que a minha existência é importante, que o fato de eu existir é algo importante, né? Então, quando a gente faz esse exercício, assim, eu proponho a você que está me ouvindo, que está nos ouvindo hoje nessa live, que você faça isso como um exercício na sua casa, faça com a sim. sua família, olhe um bem no olho do Eu outro, assim, respira junto e fala, eu vejo você. É uma coisa tão poderosa, você sente uma coisa, assim, é como se te preenchesse por dentro quando você faz isso. É é algo que faz com que a diferente. gente... Não entendi, desculpa. É diferente, né? Assim, é diferente. Sim. É diferente, vale a pena, viu? Sim, sim. Vale muito a É algo que faz toda a pena. diferença na vida de uma pessoa, de verdade. Essa situação que eu contei, né, de falar isso para pessoas, tem pessoas que falam assim para mim, ai, mas você para falar com as pessoas na rua. Eu falo, pois é, eu sou essa louca, né? Eu sempre fui meio louca, cada vez Todo mais, né? sentido, né? Esse é Eu faço sensível. Eu isso. estava imaginando isso aí mesmo. Eu faço Toda essa isso porque eu acho assim, essas pessoas, independente de quem é a pessoa, não importa. Se a pessoa passou por mim, se eu não falar, mesmo que eu não fale, eu dou um sorriso, eu mostro para a sim, pessoa que eu estou vendo a pessoa, entendeu? Porque às tá vezes vendo? não necessariamente você ter a oportunidade de falar, mas só, entre aspas, só o fato de você olhar para a pessoa de verdade, assim, olhar mesmo para a pessoa, né? E ela perceber que você a viu. Eu já tive algumas experiências de pessoas me pararem e virem me agradecer. Nossa, acho que a pessoa fala a primeira vez que alguém olha para mim, né? Alguma Eu coisa acho assim, quer dizer, o que que custa a gente fazer isso com uma outra pessoa? Eu tenho falado muito ultimamente, sabe, Celiane, lembrado às pessoas uma máxima que as pessoas falam da boca para fora, e muitas vezes não param nem para pensar, né, no que elas estão falando, elas apenas repetem muitas vezes. E eu nem sou não é nem, vamos dizer, da minha religião, e mesmo assim
é uma coisa que para mim faz todo sentido, que é aquela afirmação, né? Amai-vos uns aos outros assim como a ti mesmo. Então, o sponsorship, para mim, tem muito a ver com isso. Sim. Porque, primeiro, eu vou olhar para mim e vou dizer para mim eu vejo você. Então, eu estou me amando no primeiro momento. Uhum. E aí, eu fazendo isso, eu tenho condição de olhar para o outro e falar para o outro eu vejo você. Porque daí eu não tenho medo nem receio de nada. Ao contrário, eu abro meu coração e, né, e deixo fluir. Porque somos todos irmãos, Sim. somos todos iguais, somos todos seres Isso. humanos, não importa, né, nada na minha percepção, em termos de diferenças, nenhuma. Então, já que não existem diferenças, né, vamos demonstrar isso uns para os outros, É na né? Vamos, prática. não é isso? Vamos fazer disso Isso. realmente uma verdade, não uma coisa falada só da boca para fora, mas algo que realmente pode fazer total diferença na vida de uma pessoa. Agora, uma coisa eu posso garantir para você que está me ouvindo. Na vida de uma criança, então, Isso. olha, é impressionante Faz a os diferença. relatos que eu tenho tido de pais ou de professores, né, que começam a usar isso e falam assim, como as crianças crescem enquanto seres, né? Enquanto elas fluem na vida, enquanto elas se sentem, Sim. elas desabrocham. Agora, Centelha, Débora, em termos de centelha divina ali, de eu sou da pessoa, né, da alma. É, isso, é um exatamente. alívio para nós isso. Agora, se a gente lembrar que dentro de nós tem aquela criança que está ali dentro, né? E que ela continua dentro da gente, a nossa criança interior, então não importa, não é só para criança. Quando a gente faz isso com adulto, a gente está agradando aquela criança que E criança possivelmente vai na infância não teve isso, né? é, Não teve esse reconhecimento, essa percepção. E nossa, é maravilhoso como é um crescimento. É bem isso, é como se a luz acendesse, assim. É é, uma coisa muito forte, muito forte. eu gostei demais, demais. É, quando você deu esse exemplo de falar com uma pessoa na rua, eu fiquei aqui tentando imaginar, deve ter sido uma experiência, uma troca maravilhosa, tanto para você como para o outro, que normalmente passa a ser invisível, né? Sim, Eu, antes de conhecer o Eu Vejo Você, eu tendo a oportunidade, porque às vezes, assim como a gente pode ter medo, eles também têm, né? De chegar, se aproximar, alguma coisa assim. Então, se eu não tenho. Se pede alguma coisa, uma ajuda, naquela hora você não tem. Principalmente agora, que você não vai em banco, você usa muito cartão, essas coisas, né? Mas eles continuam lá, na rua, pedindo ajuda e tudo. Mas, olha, eu não tenho, mas Deus te abençoe, eu abençoo você. Você está abençoando o próximo. E você agrega isso agora ao vídeo. Eu sei que sim. você está aqui, você é como eu. Nossa, não, chega a arrepiar, porque é de uma delicadeza, é de um É, amor. E eu gosto demais de tudo que a gente pode fazer, assim, colocando o amor ao redor, né? É muito importante, sim, Débora, é maravilhoso. Muito bom mesmo. sim, sim. Eu também é uma das coisas da PNL dos últimos anos, né, que eles trouxeram, que eu tenho gostado muito, muito mesmo. Antes eu conhecia, mas ainda não ensinava tanto, porque era só eles que ensinavam. A partir do momento que eles, né, permitiram que a gente, eu usava, mas não ensinava. Quando começou a se encaixar nos cursos, tudo isso, aí, nossa, eu gostei mais ainda, porque eu sempre fui muito ligada nessas coisas, né, mais voltadas para o simples e para o amor. Eu Isso. acho que eu penso como você, quanto mais simples, melhor. Porque quando você usa uma coisa simples, toca mais o coração, né? É uma coisa que vai mais no sentimento. E isso eu nunca vi uma coisa mais simples do que essa. Tem pessoas que até às vezes quando eu ensino falam assim, imagina que isso vai fazer alguma diferença. Eu falo, tá bom, vamos fazer o exercício. Por isso que eu tô Sim, convocando aí quem está assistindo, né, para fazer vamos esse praticar. exercício com sua família, com pessoas que você convive. Porque quando a gente faz o exercício, é muito raro não ter pelo menos um, dois, três, alguns que começam a chorar. Eu acredito. Chorar, sabe? Falar, gente, eu não podia imaginar como isso ia fazer diferença na minha vida. Faz muita diferença, muita. Então é muito comum depois que as pessoas sabem disso, ao invés de falar oi,
para mim, por exemplo, né, na rede social, ela fala assim, oi, Débora, eu vejo você, as Já pessoas vai dar escrevem, né? certo. Como uma forma de estar reforçando isso. Então, assim, Sim, eu quis colocar esse assunto para isso, porque não maravilhoso. importa se a gente está saindo tanto, não importa se a gente não está se vendo tanto, mas a gente está se vendo pela internet, ou quando a gente sai, né? Mensagem quando a gente liga. Exatamente. Poder fazer isso com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com seus pais, com seus amigos, com seus irmãos, não importa. Não importa qual é a relação. E principalmente com você mesmo, você dá você patrocina você ser quem você é. É como se você estivesse assinando embaixo. Olha, pode ser, eu deixo você ser quem você é. E você pode falar Pode isso ser para isso, você mesmo. sim. Exatamente. Isso é muito bom. Gente, vamos fazer o teste. Usem, abusem. E quem puder fazer e escrever para a gente no Instagram da Débora por mensagem ou para mim, coloca que para a gente é muito bom. Quem não tiver da Débora, Débora Eppelman, o Instagram, manda para mim, que a Débora está marcada no meu, no link dessa aula. Porque, assim, é muito bom. Quando a gente compartilha algo, a gente gosta de saber das pessoas se elas estão usando, se serviu em algum momento. E vamos trazer mais aqui para o nosso Piauí também esse conceito que eu vejo você. Vamos ser assim, já que aprendemos com a Débora, vamos propagar. Através do ensinamento dela, a gente vai começar a usar o eu vejo você. Vou colocar também nas minhas coisas, viu, Débora? E é muito bom, gente. São conceitos, assim, maravilhosos. Eu fiquei muito feliz com esse tema, muito mesmo. Eu também tenho É certeza que se as muito pessoas apropriado para esse usarem, momento, exatamente. Eu tenho né? certeza que as pessoas usando, elas vão perceber como isso vai fazer diferença nas relações delas, como as pessoas ficam muito melhores realmente quando elas fazem isso. É gostoso para quem fala e é gostoso para quem recebe. Para os Nossa, para dois quem lados é uma coisa gostosa. Exatamente. É uma recebe, troca, né? quem É uma recebe troca de já energia. é. E assim, deixa eu aqui, a gente entrou um termo novo no meu saber hoje, gratidão. Cristina está falando aqui, Débora, para Ah, você. que bom, obrigada. E é muito bacana, gente, você dar essa permissão. Se você acha que não, eu tenho vergonha, chegar e falar assim, eu vejo você, a pessoa, a gente tem muito problema se você ser criticado, ser julgado, né? Tá bom, eu vejo você, que é isso? Caso não é sério, é uma brincadeira, né? Você começa, eu vou dar uma dica aqui, Débora, começa falando com você, como a Débora disse. Começa praticando com você. Quando você começar a sentir que é bom, que você está sentindo uma coisa diferente, seja consciente de que foi por causa de eu vejo você, então você começa aí falando com outras pessoas, mais perto, no instante, isso vai passar. E você vai começar realmente, como a Débora está dizendo aí, falar, eu vejo você. É tão profundo quanto um eu te amo, realmente, Débora. É É, bem alma mesmo, bem. Nossa, eu não consigo sim, nem dizer essa sim. uma palavra É, mesmo. é uma coisa simples e que as pessoas podem falar, mesmo para quem elas não conhecem. Por isso que eu falei, a diferença, na minha opinião, entre o eu amo você e eu vejo você, É, é que eu não ia parar numa pessoa da rua e falar eu amo você, porque eu não sim. conheço a pessoa, né? Sou até esquisito. Mas eu vejo você, a gente pode falar para qualquer pessoa, porque você está apenas dizendo que a pessoa está ali na sua frente, que você está percebendo a existência dela e que é importante para você estar vendo a existência dela. Que era essa conotação que o Cameron colocou no Avatar, né, Celiane? Quando eles falavam eu vejo você, era muito nesse sentido, de promover essa existência. Olha, você existe, é importante para mim e eu estou te vendo. Então, está embutido no eu vejo você todas essas palavras, quando você fala de coração, quando você fala, né, com presença mesmo, aí fica embutido. E isso é algo que é simples, pô, mas é maravilhoso.
E a gente Débora, pode fazer, e espero que sim, que você, aquilo que você pediu, que as pessoas contem, usem, contem como elas ó, perceberam. Eu sei que a gente está gravando essa aula, né? Depois que você conseguir editar e vai baixar, eu também vou eu compartilhar, vou mandar para não é você, com verdade? certeza. Assim, não só essas pessoas que estão com a gente hoje, que eu volto a agradecer a todos que estão presentes nesse momento, mas muitas outras também vão ter oportunidade de ver a Sim, gente com e certeza. poder usar isso. Aqui, ó, a Sônia acabou de colocar. Eu vou começar a praticar. Eu vejo você. Gostei muito dessa live. Então, Ah, que são os bom. alunos aqui da Academia do Fluxo. É muito bacana, gente. Eu vejo você, é uma coisa tão abrangente, Débora, que eu ia te perguntar isso. Isso pode reprogramar até uma crença, se você nem saber, de forma até Sim, inconsciente. sim, Eu sim, vejo você, a sim. pessoa física, eu vejo você, o seu amor, o seu olhar, de repente a pessoa está passando por um problema e você chega assim, bem, eu vejo você. Quer dizer, além desse teu Isso, problema, eu vejo você com esse problema, você triste. sim, Gente, é sim. show de Sim, bola. a gente fala assim, né? Dentro da neurolinguística, Sim. você sabe disso, que a gente sempre trabalha nos níveis, né? Então, Uhum. o nível de identidade está acima do nível de crença, dentro de uma Pronto, lógica sim. do conceito. Então, quando você reforça a identidade, você está trabalhando as crenças. Então, se a Uhum. pessoa tinha alguma crença de que ela não era vista ou que ela não era reconhecida, alguma coisa que, infelizmente, pela nossa cultura, muitos têm, você falando isso para ela, você está acolhendo a pessoa e é como se você estivesse contrapondo aquilo que ela achava que era uma verdade. Você está mostrando que a Exatamente. verdade pode ser outra, né? Com certeza, com certeza. Ó, o Paulo está dizendo aqui. A Débora é sempre uma pessoa especial. Concordo, Paulo. Eu vejo vocês. Ah, Paulo, eu vejo você também. Eu vejo vocês também e gosto muito do que eu vejo. Eu gosto muito do ser humano. O ser humano é potencialmente incrível. E eu acredito que nós estamos vivendo um momento muito especial, onde a gente está tendo a oportunidade de estar mais com a gente mesmo, para a gente poder descobrir os nossos talentos. Então, eu tenho falado muito para as Sim. pessoas descobrirem, né, assim, o que que elas gostam de fazer, aproveitar esses momentos que elas estão em casa e descobrirem o que elas gostam de fazer, porque às vezes a pessoa nunca teve tempo para isso na vida, e agora a vida está dando tempo para as pessoas. Reconectar com você mesma. O que você pode fazer para sair diferente? O que você gostaria de fazer que você não fez? Gente, com a família, com o filho, parceiros, pais, como você disse, com amigos, que agora eu tenho tempo para ligar para aquele meu amigo, tá todo mundo em casa e tal. E projetos, nossa, para muita gente ficou situações ruins, mas para outras pessoas também usaram a criatividade, não focaram no problema, focaram na solução e dá certo, né? A gente quer respostas positivas do universo, a gente tem que mandar intenções positivas também para ele entender onde é que a gente está vibrando, né? Com certeza, é isso mesmo. É Ah, isso Débora, eu mesmo. quero te dizer aqui. Muito obrigada por esse momento. E eu gostaria de abusar, gente, da Débora, no sentido de que a gente faça mais vezes, Débora, live, assim. Eu gostei. Vamos, Faz vamos tanto ali que eu marcar. quero fazer sozinha. E com você foi tão gostoso. Olha, Celiane, você sabe que eu adoro falar com as pessoas, eu adoro compartilhar. Eu acho que é o grande prazer da minha vida é fazer curso e dar Sim. curso. Então, assim, como eu não estou podendo dar curso presencialmente nesse momento, por enquanto, né? Daqui a pouco a gente já Sim. vai poder voltar, mas por enquanto ainda não. Então, essas lives têm sido a minha maneira de fazer essas trocas. Então, vamos sim, é só a gente marcar e falar de algum outro assunto que a gente acha que também pode ser legal. E vamos que Deixa vamos, porque comigo. eu adoro, eu acho que faz Deixa muito comigo que sentido. assunto. Falta ideia. E é Assuntos muito aqui não bom. faltam. Assunto é que falta. É muito bom. Muito bom. Então, você acha que concluiu, Débora, que disse o que você gostaria, como você fez, a gente vai É, utilizar uma hora, mas o Zoom é o Instagram, né? A gente pode.
Sim, sim, mas acho que uma hora é legal, porque quando começa a ficar muito maior também, É eu cansativo, acho, né? né, que é mais cansativo também. Sim. Então, assim, para concluir, eu só quero dizer que eu vejo você, você é importante, você é a pessoa mais especial que existe nesse planeta. Muito obrigada. Olha, a Eu estou gratidão dizendo foi isso para você e para todos que estão me vendo. Porque aí é que está, né, Celiane? Isso que sim, eu acho que é lindo. Quando a gente de verdade compreende que todos nós somos especiais. sim, Todos nós, ao mesmo tempo, somos um grãozinho de areia no deserto e, ao mesmo tempo, somos o deserto inteiro. sim, Né? É uma coisa interessante. Então, sim. eu concluo dizendo isso, do fundo do meu coração, seja feliz, seja quem você é, porque não tem jeito mais maravilhoso do que viver, do que existir, do que simplesmente sendo quem você é. Sim. Eu recebo de coração. Eu também vejo você. Eu vejo você uma pessoa maravilhosa, um ser de luz, uma pessoa pura e que ama realmente compartilhar e compartilha numa simplicidade, porque eu assistia todas as aulas de YouTube do Brasil, o quanto é perfeito. E assim, a Débora tinha uma frase, acredito que ela lembre, que tinha tempo da MSN, aquelas coisas e tal. Ela dizia assim: a melhor companhia, seja a companhia que você gostaria de ser para você. Então, ela sempre fez questão da gente aflorar o que tem, a gente tem todos os recursos que a gente precisa, a gente é um ser completo, né? E quando eu vi essa frase que ela colocava no curso, seja você a sua melhor companhia, volta para o amor próprio lá. Nunca esqueci e repliquei essa frase para mil coisas que eu fiz na minha vida. Porque antes de você querer que você seja legal, bacana, seja você a boa companhia para você, né? Então, eu Com tenho só certeza. agradecer a você, Débora, Eu e que você. agradeço. Eu que agradeço a todos, a você, Celiane, por ter me convidado, a todos que estiveram presentes com a gente. E vamos sim marcar outra. Muito obrigada, muito boa noite. Boa noite. Namastê. Nossa, tchau, gente. Tchau, Débora. Beijo. A gente vai se Tchau, falando. querida. Beijo. Tchau. Assim que você compartilhar, me avisa, tá bom? Pode deixar. Quando os meninos vão jogar para a plataforma e eu Tá, passo para joia. você. Tá bom? Tá bom, Beijão. então. Tchau, boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.